As compras no supermercado com a minha sogra e a minha cunhada. Quando vi que a conta ascendia a 850 euros, as duas disseram que se tinham esquecido do dinheiro. Eu apenas sorri. Esperem um momento. Tenho de fazer uma coisa antes. Nesse dia, fui ao supermercado com a minha sogra, a Graça, e a minha cunhada, a Lara. Pensei que seria uma tarde de compras normal de fim de semana. Mas acabou por ser a última vez que elas acreditariam que podiam aproveitar-se de mim tão facilmente. Como nos últimos 4 anos, desde o momento em que entramos no supermercado do El Corte Inglés, o maior da Baixa, soube que algo não estava bem. A Graça e a sua filha empurraram o carrinho diretamente para a zona de produtos gourmet. Sem sequer olhar para o preço, a Lara pegava numa caixa de presunto de porco preto atrás da outra, latas de conservas de alta gama, enquanto a Graça experimentava perfumes de nicho de mais de 100 euros, como se estivesse a comprar um molho de salsa no mercado. Mas não pararam por aí. Uma bateria de cozinha de marca francesa aterrou diretamente no carrinho, seguida de uma mala de marca que eu sabia que não custava menos de 500 euros. Eu, de pé atrás delas, via como o carrinho se enchia cada vez mais e sentia um nó no estômago. Lembrei-as suavemente, mantendo um tom de voz normal. Oh, mãe, se compra tanta coisa, suponho que trouxe dinheiro suficiente, não é? A Graça parou e virou-se para me lançar um olhar tão afiado como uma faca. O que é que insinuas com essa pergunta, Sofia? Por acaso falta dinheiro nesta casa? A Lara, ao seu lado, soltou uma risadinha trocista com uma voz carregada de segundas intenções. Não te preocupes, cunhada. Para alguma coisa ganhas um bom ordenado. Ao ouvir essa frase, soube que já tinham tudo planeado. Não disse mais nada. Segui-as em silêncio até a caixa. A operadora de caixa digitalizava cada artigo. A máquina apitava sem cessar, e o talão que saiu era quase tão comprido como o meu braço. A rapariga olhou para o ecrã e leu em voz alta. São 857 euros e 40 cêntimos. Vi como várias pessoas na fila atrás de nós arregalaram os olhos. 850 euros numa compra de supermercado não é uma quantia pequena para ninguém. Cruzei os braços e esperei. Esperei que a Graça tirasse a carteira, que a Lara abrisse a aplicação do banco no telemóvel. Mas não. A Graça fingiu remexer na mala durante uns segundos e depois disse com total naturalidade. Ai, que desgraça. Esqueci-me do dinheiro em casa. A Lara secundou-a de imediato, sem o menor vislumbre de vergonha no rosto. E eu não trouxe o cartão. Ambas se viraram para me olhar com uma expressão tão natural, tão predeterminada, como se fosse óbvio que eu tinha de pagar. Se tivesse sido como antes, provavelmente teria suspirado e tirado o meu cartão. Mas nesse dia não me mexi. Olhei diretamente para a operadora de caixa e, com voz clara, disse: Por favor, podia pôr esta compra de lado um momento? A jovem ficou um pouco surpreendida, mas assentiu. Voltei-me para a minha sogra e a minha cunhada e disse lentamente, palavra por palavra: Vou sair para fazer uma coisa antes. A Graça franziu o sobrolho. Que coisa? Não podes fazê-la depois? Paga lá isso. Eu apenas olhei para ela. Sem responder, caminhei com as costas direitas em direção à saída do supermercado, sem olhar para trás. Atrás de mim, ouvi vagamente a voz da Lara a chamar-me. Sofia, o que estás a fazer? Mas não parei. As portas automáticas abriram-se, e uma rajada de ar quente bateu-me na cara, mas por dentro sentia um frio estranho. 4 anos de Nora. Quantas vezes me tinha encontrado numa caixa como esta? Quantas vezes tinha dito a mim mesma para deixar passar? Mas hoje não. Saí para o passeio e chamei um táxi que estava perto. O motorista perguntou-me: Para onde, minha senhora? Respondi secamente: Para casa. Enquanto o carro arrancava, olhei pela janela. O interior do supermercado continuava brilhantemente iluminado, e a minha sogra e a minha cunhada deviam estar lá, paradas junto à caixa, com uma conta de 850 euros, e os olhares curiosos de toda a gente à sua volta. Pela primeira vez na minha vida de casada, deixei-as enfrentar sozinhas as consequências dos seus atos. Sentada no táxi, não senti medo nem arrependimento. Senti apenas que acabara de fazer algo que devia ter feito há muito tempo. O dinheiro não era o maior problema. Talvez pudesse ter pago os 850 euros.
Mas a forma como me olhavam, a forma como davam por garantido que eu tinha de pagar, era o que já não conseguia engolir mais. Ao chegar à casa, abri a porta e entrei, sentindo uma calma estranha. O telemóvel vibrava sem parar. Sem dúvida que eram a Graça e a Lara. Não atendi. Deixei a mala sobre a mesa e respirei fundo. Hoje não tinha gritado, não tinha insultado, não tinha feito uma cena no supermercado, simplesmente virei as costas. Mas foi precisamente esse gesto que elas não esperavam. Sabia que em poucos minutos a sua ira explodiria. Mas também sabia que desde o momento em que saí daquela caixa, nada nesta família voltaria a ser como antes. E aquela conta de 850 euros para mim não era só dinheiro, era uma fronteira. A fronteira entre uma nora submissa e uma mulher que sabe como proteger-se. Sentei-me na sala tão familiar. O tic-tac do relógio de parede soava rítmico, mas na minha cabeça ressoavam muitas imagens do passado. Quando me atrevi a sair daquele supermercado, soube que não poderia voltar a ser a nora boazinha de antes. Na realidade, nunca fui boa no sentido de ser submissa. Apenas guardei silêncio porque pensava que o silêncio mantinha a paz em casa, mas quanto mais me calava, mais elas consideravam isso um direito de me pisar. Chamo-me Sofia. Estou casada com o Rui há 4 anos certos. No dia em que entrei nesta casa como sua mulher, senti que a minha sogra não gostava de mim. Não era um ódio declarado desde o início, mas um desdém frio, um desdém no seu olhar, no seu tom de voz, na forma como encontrava sempre maneira de me lembrar que, como nora, devia saber qual era o meu lugar. A Graça costumava repetir uma frase como um mantra. À minha frente, dos parentes, dos vizinhos. Uma nora deve sacrificar-se pela família do marido. Naquela altura, recém-casada, jovem e ingênua, só sabia sorrir forçadamente. Pensava que era algo que os mais velhos diziam, que se eu me esforçasse por ser boa, o tempo a amoleceria. Trabalho num banco, um emprego estável com rendimentos que, sem serem uma fortuna, eram suficientes para levar uma vida digna. Costumava pensar que ter uma carreira e ser independente economicamente me granjearia, no mínimo, o respeito. Mas não. Apenas umas semanas depois do casamento, a Graça chamou-me com voz suave mas autoritária e disse-me: Nesta casa temos um fundo familiar. Agora que trabalhas, traz o teu ordenado para aqui. Eu administro para que tudo seja gerido de forma razoável. Ingenuamente, perguntei. Claro, quanto devo contribuir por mês? Ela respondeu, como se nada fosse. Traz-me o teu recibo de vencimento. Eu olho e decido. A frase soava a preocupação. Mas na realidade era controlo. No primeiro mês, transferi quase todo o meu ordenado, ficando apenas com um pouco para transportes e almoços. Disse a mim mesma que era uma contribuição. O Rui, que estava ao lado, disse apenas uma coisa. Ouve a mãe, ela gere isso melhor. Olhei para o meu marido, querendo perguntar-lhe se não lhe parecia estranho. Mas depois pensei que ele estaria habituado às regras da sua casa, que temeria desagradar a mãe. Cedi. Pensei que manter a harmonia era o importante, mas com o tempo percebi que esse suposto fundo familiar não era nada transparente. O meu dinheiro entrava pontualmente, mas as saídas eram um mistério. Um mês pedi à minha sogra umas centenas de euros para comprar coisas para a casa. Ela franziu o sobrolho. Por que é que gastas tanto? Outra vez, precisei de dinheiro para um curso de especialização profissional. Ela suspirou. Uma mulher casada. Para que queres continuar a estudar? Guarda esse dinheiro para a casa. Ouvi aquilo e senti um nó na garganta. Era o meu dinheiro. Ganho com o meu esforço, mas para o usar tinha de pedir permissão. E ao pedi-lo, escrutinavam-me como se fosse uma parasita. Em breve percebi que a maior parte das despesas não era para a família, mas para a Lara. A minha cunhada, nessa altura, não trabalhava. Dizia que estava à procura de emprego. Mas eu via o dia todo em casa, a navegar na internet com o telemóvel, a ir a cafés e às compras. A Lara gostava de roupa bonita, de marcas, de arranjar as unhas e o cabelo. Um dia, chegou à casa, atirou um saco de uma marca de luxo para a mesa, e só de ver o logótipo, soube que custava centenas de euros. Perguntei ao Rui, de onde é que a tua irmã arranja dinheiro para comprar isto? O Rui encolheu os ombros. Suponho que a mãe lhe dá. Virei-me para minha sogra. A Graça apenas sorriu. A menina é jovem, tem de se arranjar, insisti.
E esse dinheiro sai do fundo familiar? A minha sogra olhou-me com olhos gelados. O dinheiro sou eu que administro. Por que é que perguntas tanto? Uma vez fiz um comentário suave a Lara, porque de verdade não queria que a família gastasse em excesso. Lara, agora que não tens trabalho, devíamos poupar um pouco. Quando te estabilizares, já compras essas coisas. A Lara arregalou os olhos e soltou uma risadinha sarcástica. Se tens dinheiro, partilhas. Ser tão calculista não te fica bem, cunhada. Uma frase dita de ânimo leve, mas que me fez compreender o meu lugar naquela casa. Não era um familiar a respeitar, mas alguém com dinheiro que devia partilhar. Contei tudo ao Rui. Esperava que o meu marido, no mínimo, me defendesse ou dissesse à sua mãe que as coisas deviam ser claras. Mas o Rui evitava sempre. Tinha medo da mãe, temia o confronto. Temia que cada vez que eu abrisse a boca, a sua mãe se pusesse a chorar e o acusasse. A tua mulher está a pôr-te contra mim. O Rui costumava dizer, não faças um drama disto. A mãe é mais velha. É o feitio dela. Ouvi tantas vezes essa frase. É o feitio dela, que às vezes me dava vontade de rir. O feitio dela era desprezar a nora e considerar o dinheiro dela como seu. Cedi porque gostava do meu marido, porque pensava que todas as famílias têm atritos, que se fosse paciente tudo se acalmaria. Mas cada vez que eu cedia, elas davam mais um passo. Após algum tempo, tratavam-me como uma caixa multibanco ambulante. Não é que não me apercebesse, é que não queria levar as coisas a um ponto sem retorno. E a partir daí, comecei a mudar em silêncio. Deixei de discutir, mas comecei a tomar nota. Tomei nota de cada vez que se esqueciam do dinheiro, de cada quantia que tive de tirar do meu bolso para pagar por elas. Um jantar num restaurante. A Graça esqueceu-se da carteira. Uma vez, às compras, a Lara disse: paga tu, cunhada. Depois em casa devolvo-te. Ninguém mencionava. Eu não reclamava, mas apontava. Guardava os recibos, fazia capturas de ecrã das transferências, não para ser mesquinha, mas para me lembrar a mim mesma. Estavam a confundir a minha amabilidade com uma obrigação. Havia noites em que, deitada ao lado do Rui, olhava para o teto e perguntava-me se vivia como uma esposa ou como uma empregada assalariada. Voltava exausta do trabalho para ouvir indiretas, para entregar o meu ordenado, para ver como o meu dinheiro se convertia em luxos para outros. Houve um tempo em que amoleci, em que me consolava pensando que era para ajudar a minha cunhada, mas quanto mais lhe dava, mais ela dava por garantido. Quanto mais eu aguentava, mais a minha sogra se enchia de coragem. Não era tola. Só estava à espera do momento certo. Um momento tão claro que não precisasse de longas explicações. Um momento em que um único gesto fosse suficiente para que entendessem. A partir de agora, já não sou eu a pagar a conta. E esse momento chegou na forma de um talão de quase 1 metro de comprimento na caixa de um supermercado. Depois daquela noite em que me perguntei se era uma esposa ou uma caixa multibanco ambulante, comecei a recordar cada marco com uma clareza dolorosa, não com rancor, mas como quem rastreia cada nó na corda que se aperta lentamente à volta do seu pescoço. Percebi que nada disto se tinha tornado um hábito por acaso. Começou com pequenos incidentes, muito subtis, muito fáceis de despachar com um deixa-passar. A primeira vez que a Graça se esqueceu do dinheiro foi num jantar num restaurante. Era o aniversário de um familiar seu, e pediu-nos, ao Rui e a mim, que a levássemos a jantar para não ter de cozinhar. Eu até fiquei contente, pensando que era um sinal de harmonia. No restaurante, a Graça pediu os pratos a toda a velocidade, sem olhar para os preços. Peixe no forno, lombo em molho, uma mariscada e depois sobremesas. A Lara também veio, rindo e falando animadamente, repetindo: hoje a mãe convida. Peçam o que quiserem. Ao ouvir a palavra convida, senti-me aliviada. No final, o empregado trouxe a conta. Mais de 120 euros. Olhei instintivamente para a Graça. Ela limpou a boca lentamente, remexeu na mala durante um bom bocado, e depois soltou um suspiro como se fosse uma grande surpresa. Ai, que desgraça! Esqueci-me da carteira. Dito isto, virou-se para me olhar sem um pingo de desculpa ou vergonha no seu olhar. Era um olhar que dizia que eu estava ali para resolver o problema. Fiquei gelada. O Rui, ao meu lado, também ficou tenso. Quando estava prestes a dizer que podíamos ir à casa buscá-la, a Graça já tinha sentenciado com calma. Paga tu primeiro, Sofia, em casa devolvo-te.
Paguei, não porque me sobrasse o dinheiro, mas porque não queria fazer uma cena a meio do restaurante. Disse a mim mesma que se teria esquecido a sério. Em casa, esperei. Não lhe o pedi diretamente por medo de parecer uma forreta. Pensei que uma pessoa mais velha se lembraria. Passou um dia, 2, uma semana. A Graça não mencionou uma única palavra, como se aquele jantar nunca tivesse existido. E o que mais me incomodou foi a sua atitude. Agia com total normalidade. Mandava-me fazer as tarefas de casa e falava-me como se fosse minha obrigação. Aquela primeira vez foi como um teste, e eu passei-o da maneira que a elas mais lhes agradou. Entenderam que eu cederia pelas aparências, pela família, por medo do conflito. A partir de então, a frase "esqueci-me da carteira" começou a aparecer com mais frequência, mas cada vez num contexto diferente, para que me fosse difícil recusar. A segunda vez não foi um restaurante, foi o telemóvel novo da Lara. Nesse dia, a Lara arrastou-me às compras com ela, dizendo que era para nos divertirmos. Eu não gostava dessas saídas, mas ela sorriu docemente. Vem comigo, cunhada. Assim não me perco. Ao chegar à loja, a Lara escolheu o último modelo, um que à primeira vista se notava que era caro. O empregado disse-lhe o preço, e ela nem pestanejou. Quando chegou a hora de pagar, fingiu abrir a carteira e franziu o sobrolho. Raios! Faltam-me 200 euros. Devo ter um limite no cartão. Depois virou-se para mim, e embora continuasse a sorrir, o seu tom era uma ordem. Paga tu o que falta, cunhada. Assim que chegarmos a casa, faço-te uma transferência. Fiquei paralisada uns segundos. 200 euros não era uma quantia pequena, mas a loja estava cheia. O empregado esperava, e a Lara agia com uma naturalidade pasmosa, como se fosse a coisa mais normal do mundo eu pagar por ela. Cerrei os dentes e paguei. Ao sair da loja, a Lara abraçava a caixa do telemóvel, exultante, repetindo: "A minha cunhada é a melhor. Gosto tanto de ti." Ouvi a palavra gosto e senti um arrepio. Que tipo de carinho dá, por garantido que a outra pessoa tem de gastar o seu dinheiro? Esperei uma semana. Como não me transferiu nada, enviei-lhe uma mensagem muito educada. Lara, no outro dia adiantei-te o que faltava do telemóvel. Podes transferir-me, por favor? Ela leu e respondeu de imediato. A sua resposta deixou-me sem fôlego. Estás a cobrar-me, cunhada? É assim que tratas a tua família? Olhei para o ecrã e as minhas mãos tremiam de raiva. Não era um pedido de desculpas, nem uma desculpa pelo atraso. Era uma acusação de mesquinhez. Ainda acrescentou: "Tu, que trabalhas num banco. 200 euros não são nada para ti." Contei o incidente ao Rui. Não lhe pedi que gritasse com a irmã a meio da sala. Só precisava que dissesse algo com senso comum. Mas o Rui suspirou com a sua habitual atitude evasiva. Não faças um drama disto. A Lara é jovem e impulsiva. Depois falo com ela. Esse depois falo. Prolongou-se indefinidamente. O Rui nunca falava, ou se o fazia, era de passagem. E a Lara tornava-se cada vez mais descarada. Foi o silêncio do meu marido que fez com que me desprezassem ainda mais, porque entenderam que por muito que eu me indignasse, só me queixaria ao Rui, e o Rui escolheria sempre o caminho mais fácil. Cada vez que algo assim acontecia, sentia-me encurralada e amordaçada por mim mesma. Não é que não soubessem que me incomodava, sabiam perfeitamente, mas estavam convencidas de que eu não me atreveria a fazer nada. E então, um dia, ouvi uma conversa que me despertou por completo. Voltei à casa do trabalho mais cedo do que o habitual. Ao aproximar-me da porta do quarto da minha sogra, ouvi a Graça e a Lara a falar lá dentro. A Lara ria-se. Desta vez quero comprar uns produtos de cosmética de luxo e uma mala nova. A Graça respondeu de imediato. Leva. Não te preocupes com ela. A Lara voltou a perguntar. E se ela se queixar? A Graça pronunciou uma frase com um tom tão firme como uma sentença. Deixa a Sofia pagar. Ela não se atreve a fazer nada. Fiquei petrificada. Não pelo dinheiro, mas pela forma como me definiam numa única frase. Ela não se atreve a fazer nada. Senti como se me tivessem esbofeteado. Durante todo este tempo, tinha me consolado pensando que eram descuidos, que não o faziam com malícia, mas essa frase demonstrou-me que tudo era intencional. Discutiam-no, planeavam-no e colocavam-me na posição daquela que simplesmente paga.
A partir desse dia, comecei a separar as minhas contas. Não fiz uma cena, não fiz declarações, não me queixei, simplesmente mudei em silêncio. Quando recebia o ordenado, primeiro punha de lado a minha parte e depois transferia o que considerava justo, em vez de entregar tudo como antes. Sabia que chegaria o dia em que a Graça se daria conta e ficaria furiosa, mas já não tinha medo. Porque o que mais temia já tinha acontecido. Desprezavam-me ao ponto de acreditarem que eu não me atreveria a defender-me. E tomei uma decisão muito clara na minha mente, como se assinasse um juramento comigo mesma. Da próxima vez que tentassem o truque de se esquecerem do dinheiro, eu não pagaria. Não como uma vingança para desabafar, mas para cortar pela raiz esse perigoso hábito. Se não o cortasse, passaria o resto da minha vida a pagar pela vida dos outros. Estava em casa sem sequer ter lavado as mãos, e o telemóvel vibrava sem cessar, martelando-me os ouvidos. O ecrã mostrava os nomes. Sogra. Lara. Sogra. Outra vez. Silenciei o telemóvel e deixei-o virado para baixo sobre a mesa. Era estranho. Durante 4 anos, cada vez que me sentia encurralada, entrava em pânico e pensava em como explicar tudo para acalmar as águas. Mas nesse dia, depois de sair do supermercado, a minha mente estava lúcida, quase gélida. Não precisava de gritar, não precisava de fazer uma cena. Só queria resolver as coisas de uma vez por todas e que quem tivesse de ver, visse com os seus próprios olhos. Calcei os chinelos de casa e fui direta à cozinha buscar um copo de água. A mão tremia-me um pouco. Não de medo, mas por aquela adrenalina que se sente quando se decide cortar pela raiz algo que se suportou durante demasiado tempo. Sentei-me e observei a sala. Os móveis que, em grande parte, tinham sido comprados com o dinheiro que eu tinha contribuído. Respirei fundo. Sabia que se fraquejasse, se atendesse o telemóvel, tudo voltaria ao normal, e elas ficariam ainda mais seguras de que a frase "ela não se atreve a fazer nada" era verdadeira. Não podia permitir. Peguei no telemóvel. Não liguei à minha sogra nem à Lara. Marquei o número do Rui. Tocou várias vezes. O Rui atendeu. A sua voz soava como se estivesse na rua. Sofia. Já terminaram no supermercado? O seu tom era tão despreocupado como se a compra de hoje fosse um recado sem importância. Não respondi à sua pergunta. Fui direta ao assunto com uma voz tão tranquila que me surpreendeu a mim mesma. Venha ao supermercado do El Corte Inglés agora mesmo. A tua mãe e a tua irmã têm um problema que precisas de resolver. Houve uma pausa do outro lado da linha e depois o Rui perguntou com um tom algo irritado. Mantive a minha voz firme e serena. Quando chegares, saberás. O Rui começava a impacientar-se. Por que tanto mistério? A mãe não para de me ligar. Ao ouvir isso, entendi que estavam desesperadas. Mas não dei ao Rui a oportunidade de andar com rodeios. Rematei com uma frase suave mas definitiva. Se não vieres, será problema teu. Eu já não me responsabilizo. Dito isto, desliguei. Ao desligar, o coração batia-me com mais força. Não sou uma pessoa que goste de criar situações tensas, mas sabia que se lhe explicasse por telefone, o Rui tentaria mediar. Dir-me-ia para eu pagar primeiro e que depois resolveríamos. E mais uma vez, tornar-me-ia na que paga por elas. Precisava que o Rui visse a cena com os seus próprios olhos. A sua mãe e a sua irmã na caixa, a fingir que se tinham esquecido do dinheiro como numa peça de teatro e a olhar para mim como se fosse minha obrigação. Precisava que ele presenciasse os olhares das pessoas, que ouvisse os seus comentários. Só vendo em pessoa, não poderia negar que se estavam a aproveitar de mim. O telemóvel voltou a vibrar. A minha sogra. Não atendi. A Lara também não. Sabia que mudariam de tática. Da raiva à súplica, da súplica à ameaça. Ignorei. Levantei-me e passei pela sala, tentando manter a respiração compassada. Na minha cabeça, repetia a mim mesma que não estava a fazer nada de mal. Simplesmente recusava-me a que se aproveitassem de mim. Cerca de 10 minutos depois, o Rui voltou a ligar. Desta vez a sua voz era mais premente. Sofia, onde estás? A mãe diz que te foste embora. Respondi secamente. Estou em casa. O Rui susteve a respiração por um momento, e depois disse de rajada. Mas como é que te ocorre fazer isso? A mãe está a meio do supermercado. Toda a gente está a olhar para ela. Queres humilhá-la?
Soltei uma risada amarga, mas em voz baixa. Por que não perguntas à tua mãe por que é que se pôs nessa situação? Eu não a obriguei a ficar aí. Simplesmente não paguei por ela. O Rui ficou em silêncio por uns segundos. Ouvi ruído de fundo. Provavelmente estava a entrar no supermercado. Depois baixou a voz. De quanto é a conta? Bastante alta. Respondi com clareza, palavra por palavra. 857 euros. O Rui soltou um... O quê? Incrédulo. O Rui soltou um crédulo. Sabia que só essa cifra seria suficiente para o deixar em choque, porque entendia perfeitamente o que a sua mãe e a sua irmã tinham metido no carrinho. O Rui baixou ainda mais a voz, tentando manter a calma. Paga tu primeiro e depois em casa digo à mãe para te devolver. Sabia que diria isso. O Rui continuava a querer que eu fosse o seu escudo. Não discuti. Simplesmente respondi com firmeza. Não. O Rui alçou a voz. Não sejas tão teimosa, Sofia. As pessoas estão a olhar. A minha resposta foi igualmente serena. Exatamente. As pessoas estão a olhar e por isso tens de ser tu a ir. És o filho e o irmão delas. Resolve tu. Do outro lado da linha, ouvi a respiração agitada do Rui e o som dos seus passos apressados. Disse, contendo a raiva. A mãe está muito aborrecida. E a Lara também. Pensas deixá-las aí plantadas até quando? Respondi lentamente. Até tu pagares ou até elas ligarem a alguém para lhes trazer o dinheiro. Não é minha responsabilidade pagar por elas. O Rui começou a amolecer, como se sentisse encurralado. Sofia, o que é que queres? Nada. Respondi-lhe com uma frase muito clara. Quero que vejas a verdade. Quero que, a partir de agora, o dinheiro seja um tema transparente, e quero que deixes de me pedir para aguentar para manter a paz. O Rui voltou a guardar silêncio. Sabia que ele estava na caixa a olhar para a sua mãe e a sua irmã, a ouvi-las. E não me enganei. Uns segundos depois, falou em voz muito baixa, com uma mistura de fastio e vergonha. A mãe diz que se esqueceu mesmo da carteira. Respondi de imediato, sem hesitar. Se esqueceu, que ligue a alguém para lhe a trazer. Se não, que o diga. O Rui ficou sem palavras. Ouvi claramente como se sentia preso entre dois fogos, e desta vez não me podia usar como escudo. Um momento depois, o meu telemóvel voltou a vibrar. Era uma mensagem da Lara. Olhei-a por cima. Estás a passar-te? Pretendes ridicularizar a minha mãe à frente de toda a gente? Não respondi de imediato. Apaguei o ecrã e pousei o telemóvel. Sabia que o mais importante hoje não era discutir com a Lara. O importante era que o Rui estava ali, e a verdade estava a desenrolar-se diante dos seus olhos. Não através das minhas palavras. Sentei-me no sofá a olhar pela janela. Não sentia regozijo, mas sim uma sensação muito clara. Desta vez, não ia proteger ninguém. Tinha aberto uma porta para o Rui entrar e olhar de frente, e uma vez que o visse, não poderia fingir que nada tinha acontecido. Quando o Rui desligou, fiquei sentada na sala. Não era das que gosta de criar cenas em público, mas se continuasse a temer perder a face, a única que acabaria por arrastar a sua dignidade pelo chão seria eu. Hoje, a gota tinha de fazer transbordar o copo, e aquela conta de 850 euros era essa gota. Cerca de 20 minutos depois, o Rui voltou a ligar, com a voz entrecortada como se acabasse de correr. A mãe diz que a abandonaste com uma conta de 850 euros. Achas isso normal? A sua pergunta fez-me sorrir com amargura. Perguntava-me a mim se me parecia normal, em vez de perguntar à sua mãe por que se tinha posto naquela situação. Respondi sem rodeios. Não a abandonei, simplesmente não paguei por ela. Houve um silêncio, e depois o Rui baixou a voz, contendo-se. Mas as pessoas estão a olhar para ela. Está a passar muita vergonha. Não quis discutir, disse eu, com cada palavra clara para que ele não pudesse ignorar. A tua mãe e a tua irmã precisam de ti para pagar 850 euros. O Rui replicou, frustrado. Dizes isso como se fosse fácil. De onde é que eu arranjo 850 euros agora? Contra-ataquei de imediato. Então, de onde é que elas pensavam arranjá-los quando enchiam o carrinho? Se tu não os tens, com menos razão os tenho eu de ter. O Rui ficou calado. Sabia que o seu silêncio não era por falta de argumentos, mas porque estava preso num buraco que a sua própria família tinha cavado. Durante 4 anos, tinha se habituado a que eu arcasse com tudo,
e agora sentia-se perdido ao ver que eu tinha largado esse fardo. Ouvi de fundo o murmúrio das pessoas, o apito de outras caixas. O Rui já estava lá. Disse em voz baixa. A mãe insiste que se esqueceu da carteira. Se esqueceu, que ligue a alguém para lhe a trazer. Não lhe proibi, respondi. O Rui suspirou. E a Lara diz que também se esqueceu do cartão. Soltei uma risada seca. Claro, vão fazer uma compra de quase 900 euros, e as duas esquecem-se do dinheiro. Parece-te lógico? O Rui engasgou-se com as próprias palavras. Não precisava da sua resposta, só precisava que ele próprio se desse conta. Nesse exato momento recebi uma mensagem da Lara. Abria. Tal como esperava. Estás a passar dos limites. Olhei para a frase uns segundos e respondi com uma única linha, sem acrescentar nem tirar nada. Passar dos limites é fazer com que os outros paguem as tuas contas. Enviei a mensagem e apaguei o ecrã. Não queria entrar numa briga por mensagens com gente como a Lara. Quanto mais se discute, mais ela gosta. Porque pode torcer a história para ficar como a vítima e fazer-me parecer amada à fita. Pousei o telemóvel. Mas passados poucos minutos, a Lara voltou a escrever. Desta vez, o seu tom mudou da súplica para a ameaça. Por tua culpa, a minha mãe está a fazer figura de parva. As pessoas estão a olhar para ela e a gravar vídeos. Não vais parar até destroçares a família. Não respondi. Pensei apenas que a família não se destrói porque eu me recuso a pagar uma conta, mas porque eles consideram que é minha obrigação pagá-la. A fratura existia há muito tempo. Hoje, simplesmente, tornara-se visível. Um bocado depois, o Rui ligou de novo, com a voz tensa como se estivesse preso entre duas paredes. Sofia, ouve-me. Por que não me fazes uma transferência? Eu pago e em casa falamos. Ao ouvir isso, senti um frio glacial. Era a mesma tática de sempre, só que com outras palavras. Perguntei-lhe: entendes o que estou a fazer? O Rui respondeu, quase suplicante: entendo, mas agora as pessoas estão a olhar. Interrompi-o. Exatamente. As pessoas estão a olhar, e tu preocupas-te que olhem para a tua mãe, não que durante 4 anos tenham estado a olhar como se aproveitavam da tua mulher. O Rui ficou em silêncio. Mantive a voz tranquila, mas cada palavra que dizia era algo que eu tinha engolido durante 4 anos. Rui, digo tu pela última vez. Não vou transferir nada. Não vou pagar. Se a tua mãe se esqueceu mesmo do dinheiro, que ligue a alguém para lhe o trazer. Se não tem dinheiro, que retire coisas e pague só o necessário. O supermercado tem as suas regras. Não estou a fazer nada de ilegal. De repente, o Rui gritou. Ao fazeres isso, estás a encurralá-la. Respondi de imediato com voz firme. Não a estou a encurralar. Simplesmente deixei de arcar com ela. Ela meteu-se sozinha nesse beco sem saída ao pensar que podia comprar o que quisesse e que haveria sempre alguém para pagar. Ouvi de fundo a voz aguda da Graça. Devia estar ao lado do Rui. Diz-lhe para voltar aqui agora mesmo. Que nora é esta, que abandona a sogra como se fosse uma pedinte? Ao ouvir isso, ri-me. Mas foi uma risada amarga. Chamava-me a mim a que a abandonava como a uma pedinte, quando era ela que estava ali a recusar-se a pagar. Não falei diretamente com ela, mas com o Rui, com um tom definitivo. Ouviste? A tua mãe continua a culpar-me a mim. Não vê o seu erro? Para que queres que eu volte? O Rui respirou fundo. A sua voz decaiu. Sofia, acalma-te. Estou muito calma, respondi. Tão calma que por isso não voltei. Não discuti no supermercado, e não fiz uma cena à frente de estranhos. Simplesmente fui-me embora. O Rui ficou em silêncio. Sabia que este silêncio se devia ao facto de ele ter visto com os seus próprios olhos. Tinha ouvido a sua mãe e a sua irmã com os seus próprios ouvidos e, pela primeira vez, não podia adoçar a história. Estava sentada a pensar que tudo se acalmaria, mas o telemóvel voltou a tocar. Um número desconhecido. Atendi. Era a voz da operadora de caixa, educada mas desconfortável. Desculpe. É a senhora que acompanhava as 2 senhoras de há pouco? Ligo-lhe para perguntar sobre a compra de mais de 850 euros que temos retida. Vai voltar para pagar? Olhei para as minhas mãos e respondi de forma concisa. Quem comprou foi a minha sogra e a minha cunhada. Por favor, procedam segundo as vossas normas. A operadora hesitou.
é que as senhoras estão a causar um alvoroço e tivemos de chamar o gerente. Disse com firmeza. Chame-o. Responsabilizo-me pelas minhas palavras. Desliguei e reclinei-me no sofá. Podia imaginar a tensão no supermercado. Se a conta não fosse paga, não levavam a compra. E se já estava digitalizada, cancelá-la também exigia um processo. As pessoas na fila estariam irritadas. O gerente teria tido de descer. Os olhares dos outros deviam estar a enlouquecer a Graça, porque ela adorava mandar em casa, mas fora odiava que a vissem como uma pessoa problemática. A Lara certamente estaria a fazer beicinho e a culpar-me por tudo para manter a sua imagem de vítima. Mas estranhamente já não sentia remorsos. Não me sentia cruel. Sentia apenas que estava a devolver a responsabilidade a quem de direito. Os 850 euros de hoje eram a conta delas, não a minha. Se tiveram a confiança para encher o carrinho, deviam ter a capacidade para o pagar. Se não a tinham, deviam saber quando parar. E se o fizeram de propósito para me obrigar a pagar, hoje tocava-lhes a elas provar a sensação de serem pressionadas. Ali, à frente de toda a gente, sem ninguém para as apoiar. De repente lembrei-me da frase que ouvi a Graça dizer. Deixa a Sofia pagar. Ela não se atreve a fazer nada. Sorri para mim mesma e disse, como uma declaração que ninguém precisava de ouvir. Hoje, atrevi-me. Pela primeira vez em 4 anos de casada, senti que já não estava encurralada e sabia perfeitamente que o do supermercado era só o princípio. O que lhes daria medo não eram os 850 euros, mas sim que, a partir de hoje, não lhes daria mais nenhuma oportunidade para me desprezarem. O Rui chegou a casa quando já era quase de noite. Ouvi a porta a bater. O ruído seco dos seus sapatos a caírem no chão e os seus passos diretos para a sala. Sem um cumprimento, assim que me viu no sofá, disparou, com a cara vermelha de raiva. Deixaste a minha mãe a fazer figura de parva à frente de toda a gente. Estás contente? A sua voz era uma mistura de raiva e vergonha, a de alguém que se sente humilhado em público e descarrega essa frustração no parceiro. Não respondi de imediato. Olhei-o por um segundo. Tirei da minha mala uma pilha de papéis que já tinha preparada. Pousei-a sobre a mesa de centro e deslizei-a na sua direção. Disse com calma, sem alçar a voz. Olha para isto, e depois falamos. O Rui parou. Talvez não esperasse que eu reagisse sem suplicar ou dar explicações. Franziu o sobrolho, agarrou nos papéis e folheou-os rapidamente, como que para cumprir. Mas à medida que passava as páginas, o seu ritmo abrandava. Eram os extratos bancários que eu tinha impresso, com todas as datas e conceitos das transferências que tinha feito para o suposto fundo familiar durante 4 anos. Havia meses em que transferia com a pontualidade de um relógio. Outros em que acrescentava mais porque a Graça dizia que havia um imprevisto. E outros em que o fazia com urgência porque a Lara precisava de dinheiro. Vi como o Rui passava cada página. O seu olhar vacilava. As cifras acumuladas não eram umas centenas de euros, mas uma soma total, que faria estremecer qualquer um. Levantou a vista, com a voz rouca. De onde tiraste isto? Da minha conta bancária. De cada vez que transferi dinheiro. Guardei tudo, respondi. O Rui voltou a olhar para a soma total que eu tinha assinalado a vermelho. O dinheiro que eu tinha contribuído para o fundo familiar ultrapassava os 50.000 euros. Engoliu em seco. Vi claramente como o seu pomo de Adão se moveu. Apoiei o cotovelo no sofá. A minha voz era fria, mas não acusadora. Isso foi o que eu contribuí. Quanto contribuíram a tua mãe e a tua irmã? O Rui ficou sem palavras. Não porque não soubesse a resposta, mas porque sabia que a resposta o envergonharia. A Lara não tinha rendimentos estáveis. A Graça tinha um pequeno negócio, mas o seu dinheiro pessoal nunca entrou de forma transparente no fundo. Sendo sinceros, esse fundo nutria-se na sua maior parte do meu dinheiro. Mas o poder de decisão era da minha sogra. Ao ver-se exposto, o Rui zangou-se, bateu com os papéis na mesa e alçou a voz. Não fales assim do dinheiro. Somos uma família. Olhei para ele e soltei uma risada curta e amarga. A família não é uma desculpa para chupar o sangue aos outros. O Rui arregalou os olhos, como se não pudesse acreditar que eu me atrevia a falar tão diretamente. Tentou replicar, mas não soube por onde começar. Com os extratos mesmo à sua frente, continuei com o mesmo tom. A conta de hoje
não eram 850 euros. Era o meu limite. Aguentei 4 anos. Hoje disse basta. O Rui bateu na coxa, frustrado e impotente. Mas podias ter dito: ao fazê-lo assim, humilhaste a minha mãe. As pessoas olhavam para ela, gravavam vídeos. Sabes disso. Franzi o sobrolho. Sei. Mas pergunto-te. Dói-te que as pessoas olhassem para a tua mãe, mas durante 4 anos, enquanto eu pagava e aguentava humilhações, tu olhaste? O Rui calou-se. O seu silêncio era pesado porque sabia que eu tinha razão. Nesse exato momento, a porta abriu-se. A Graça entrou com a cara afogueada, os olhos injectados de sangue. Não olhou para o Rui. Dirigiu-se diretamente a mim com um tom azedo. Que nora esta, que abandona a sogra no supermercado? Ainda tens lata. Levantei-me sem desviar o seu olhar e disse-lhe lentamente: a lata é o que a senhora acabou de deixar na caixa do supermercado. A Graça ficou paralisada por um instante e depois explodiu. Insolente. Atreves-te a falar assim com a tua sogra? Não gritei, simplesmente perguntei-lhe com cada palavra clara. A senhora chama-me insolente por não pagar por si. Como chama a senhora a meter quase 900 euros num carrinho e depois dizer que se esqueceu do dinheiro? A Graça sobressaltou-se. Talvez não esperasse que eu me atrevesse a usar a expressão. Esqueceu-se do dinheiro diretamente. Virou-se para o Rui, mudando de tom de imediato, chorando e lamentando-se. Olha para a tua mulher, filho. Humilhou-me à frente de toda a gente. Sou uma mulher idosa. Não percebo de cartões nem dessas coisas. Esqueci-me a sério. Olhei para o Rui e depois para a Graça. Disse uma frase que congelou o ambiente. Se esqueceu a sério, por que não ligou a alguém para lhe trazer o dinheiro? Por que ficou ali à espera que a sua nora pagasse? A Graça disparou. Eu não te disse para pagares, disse-te para adiantares e que em casa te devolveria. Ri-me desta vez abertamente. Já me disse muitas vezes que me devolveria. Ainda não vi que o fizesse uma única vez. O Rui virou-se para mim com uma expressão de raiva e vergonha. Sofia, por que falas assim? Podemos falar as coisas com calma. Interrompi-o com voz firme. Já não há calma. Não fiz uma cena no supermercado por respeito à mãe, mas em casa falo claro. A Graça avançou na minha direção, apontando-me com o dedo. O que é que queres? Que me ajoelhe e te peça perdão. Olhei-a fixamente. Não preciso que se ajoelhe. Preciso de clareza e respeito. Nesse exato momento, chegou a Lara, com o rosto ainda crispado. Entrou a fingir que chorava, com a voz entrecortada. Mas os seus olhos lançavam-me olhares de puro ódio. Por tua culpa, as pessoas riram-se da minha mãe. Estás satisfeita? Virei-me para ela. A minha voz era gélida. Satisfeita estarás tu quando compras com o dinheiro dos outros e ainda gozas com eles. Eu só pus fim a isso. A Lara mudou de tom de imediato, adotando o papel de vítima. O que queres dizer? Eu não te obriguei a pagar. A minha mãe esqueceu-se a sério. Não entrei no seu jogo. Voltei-me para o Rui e fiz-lhe uma pergunta direta. Ouviste tudo. Continuas a pensar que isto é um mal-entendido? O Rui hesitou, olhando para a sua mãe, para a sua irmã e para os extratos sobre a mesa. Abriu a boca para dizer algo, mas fechou-a. Peguei nos papéis e bati com eles suavemente contra a mesa, como se selasse um acordo. A partir de hoje, não transferirei mais dinheiro para esse fundo. O dinheiro que ganho, administro eu. Quanto às despesas da casa, quem quiser comprar algo, que ponha o seu dinheiro. Se a mãe ou a Lara precisarem de ajuda a sério, estou disposta a ajudar se houver uma razão clara. Mas esquecerem-se do dinheiro para me obrigar a pagar, isso acabou. A Graça gritou. Atreves-te a cortar o fundo? Vives nesta casa como se fosse tua? Respondi secamente. Exatamente. Vivo nesta casa. Mas não vivo para que se aproveitem de mim. O ambiente na sala era irrespirável. O Rui, no meio de tudo, estava pálido, pela primeira vez incapaz de usar o seu habitual deixa passar para encerrar o assunto. E eu, embora o coração me batesse com força, sabia que acabara de cruzar uma linha, a do silêncio. E quando o silêncio se quebra, o que vem depois não é agradável para ninguém. Quando a Graça me ouviu dizer que não voltaria a transferir dinheiro para o fundo, o seu rosto ficou roxo, mas passados poucos segundos mudou de tática. Começou a chorar desconsoladamente, com a voz trêmula, como se fosse uma grande vítima.
Cuidei dela durante 4 anos, e agora conta-me cada cêntimo. Que vergonha que o meu filho se tenha casado com uma mulher assim. A Lara, ao seu lado, secundou-a, soluçando no momento certo. O Rui olhou para sua mãe e depois para mim, claramente inclinado a ficar do seu lado, como sempre. Mas desta vez não ia permitir que a história se convertesse na nora insolente e a sogra sofredora. Mantive-me firme e olhei para a Graça, dizendo com rotundidade: a senhora cuidou do seu filho, não de mim. A frase deixou-a sem ar. A Graça parou de chorar de repente, como se tivesse engasgado. A Lara também parou, piscando rapidamente. O Rui franziu o sobrolho. Sofia. Isso soou muito duro. Virei-me para o meu marido. Duro? É a verdade, Rui. Em 4 anos, alguma vez me perguntaste como eu estava? Ou só me pediste para aguentar para manter a paz? A Graça tentou voltar a gritar, mas não lhe dei a oportunidade de levar a conversa para o terreno emocional. Aproximei-me do móvel da televisão. Peguei no comando e liguei o ecrã. Tirei o meu telemóvel, abri a aplicação do banco e com voz tranquila disse: já que hoje toda a gente gosta de falar do que é justo, falemos com cifras. O Rui sobressaltou-se. O que estás a fazer? A mostrar-te esse fundo familiar que a mãe diz que gere tão bem, respondi. Liguei o telemóvel à televisão e no ecrã apareceu o historial de transações da conta do fundo. O Rui ficou petrificado. Não esperava que eu tivesse acesso. Olhei para ele e expliquei. Esta conta fui eu que a abri na altura. O registro do serviço online ainda está associado ao meu número de telemóvel. Não tenho tempo para controlar cada despesa, mas tenho o direito de saber para onde vai o dinheiro que contribuo. A Graça gritou: estás a espiar-me? Virei-me e esbocei um meio sorriso. Não. Só voltei a entrar para ver a verdade. No ecrã, desloquei o historial até uma linha que já tinha marcada. Uma transferência de uma quantia considerável que se via claramente. 12 euros. O destinatário. A conta pessoal da Lara. Apontei para o ecrã. A minha voz era gélida. Aqui. 12.000 euros transferidos para a conta da Lara. O ar na sala tornou-se irrespirável. O Rui olhava fixamente para o ecrã, com os olhos como pratos, e depois virou-se bruscamente para a Lara. O que é isto? A Lara estava pálida, imóvel. Os seus lábios moviam-se, mas não emitiam som. A Graça apressou-se a intervir com voz cortante. É dinheiro de casa, emprestei-lhe. O que tem de estranho? O Rui replicou, pela primeira vez alçando a voz à sua mãe. Emprestas-lhe 12.000 euros, e não me dizes nada? De quem é esse dinheiro? A Graça, encurralada, desviou o olhar e depois gritou como de costume. É dinheiro desta casa. Sou eu que administro e não tenho de dar explicações a ninguém. Soltei uma risada seca. Não de suficiência, mas porque era exatamente o que esperava. Olhei para o Rui e disse lentamente: ouviste? Não tem de dar explicações a ninguém. Se a ti, que és filho dela, não te dá explicações, o que achas que eu sou nesta casa? O Rui abriu a boca para falar, mas ficou sem palavras. Olhou para os extratos sobre a mesa, para o ecrã da televisão, depois para sua mãe, e o seu olhar começou a estilhaçar-se. A Lara, recuperando o fôlego, balbuciou. Era um empréstimo para investir. Ia devolvê-lo. Inclinei a cabeça. Investir em quê? A Lara tentou soar convincente. Num negócio. Pressionei-a sem lhe deixar escapatória. Que negócio? Diz. A Lara hesitou. Os seus olhos procuravam uma saída. Queria abrir um centro de estética. Soltei uma risada amarga. Ou talvez tenhas perdido todo o dinheiro a investir na bolsa, e agora tentas cobrir o buraco com o fundo familiar. A Lara arregalou os olhos. Não me calúnies. Encolhi os ombros. Não te calúnio. Só ligo os pontos. Se é um investimento real, mostra-me o contrato, o plano de negócios, os comprovativos. Se não, é um gasto. A Graça gritou, puxando a Lara para si como para a proteger. E se ela o gastou? O que tem? É minha filha. Fui eu que lhe dei. Olhei-a diretamente. A minha voz era cortante. Se dá à sua filha o seu próprio dinheiro, ninguém diz nada. Mas se lhe dá o dinheiro do fundo que, na sua maior parte, foi contribuído pela sua nora, tem de ser clara. O Rui virou-se para a sua mãe,
com a voz trêmula de raiva. Mãe, por que fizeste isto? A Sofia e eu trabalhamos, contribuímos com dinheiro para o fundo e tu dás tudo a Lara sem nos consultares? A Graça bateu na mesa. Consultar o quê? Sou a chefe desta família. O que eu digo? Está bem dito. Essa frase, sou a chefe desta família, deixou o Rui gelado. Vi nos seus olhos como pela primeira vez, não via a sua mãe como alguém que se preocupava com a família, mas como alguém que abusava do seu poder. A Lara pôs-se a chorar, mas era um choro calculado. Rui, eu tinha boas intenções. Queria montar um negócio para não ter de vos pedir dinheiro. Interrompia com suavidade, mas com a precisão de um bisturi. Para não teres de pedir, mas tiras 12.000 euros adiantados. Muito inteligente. A Lara ficou sem palavras, e só conseguiu dizer: és demasiado rigorosa. Respondi de imediato: sim. Sou rigorosa quando o meu dinheiro é usado sem o meu conhecimento. O Rui olhou-me com uma mistura de surpresa e dor, disse em voz baixa, como se o confessasse a si mesmo. Não. Não sabia. Não o repreendi. Disse apenas uma frase curta, suficiente para que entendesse por que tinha chegado a este ponto. Não sabias porque nunca quiseste saber. O Rui baixou a cabeça. A Graça voltou à sua tática emocional. Filho, ouve-me. A tua mulher está a pôr-te contra mim. O Rui levantou a vista com a voz rouca. Mãe, não digas mais nada. Estou a ver as provas. O silêncio apoderou-se da sala. A televisão continuava ligada com a transferência no ecrã. A Lara estava encolhida. Imuvo que mais cessa. Imuvo que mais cessa. A Graça respirava com dificuldade, e o Rui parecia como se lhe tivessem acabado de tirar uma venda dos olhos. Sabia que este era o momento de que precisava, não para humilhar ninguém, mas para que o meu marido não pudesse voltar a dizer o seu habitual deixa passar. Desliguei o ecrã, pousei o telemóvel sobre a mesa e olhei-os um a um com uma voz tão tranquila como o aço. Vou dizê-lo mais uma vez para que ninguém se confunda. A partir de hoje, o meu dinheiro sou eu que o administro. Se o fundo familiar continuar a existir, tem de ser transparente. Quem contribui? Quanto? E em que se gasta? Com comprovativos. O modelo de a mãe gere e não dá explicações enquanto tira milhares de euros para dar à filha, acabou. Lamento. Mas nisso não participo. A Graça tentou replicar, mas o Rui falou primeiro com voz grave. Mãe, tens de explicar isto. Pela primeira vez, o Rui não ficou do lado da sua mãe por defeito. Compreendi que, uma vez que a verdade ficasse exposta daquela maneira, ninguém a poderia ocultar com lágrimas ou gritos. E desde esse momento, soube que a guerra nesta casa tinha passado para outra frente, mais clara, mais intensa, impossível de tapar com a palavra família. Olhei para o Rui, depois para a Graça e a Lara, que formavam uma frente comum. Soube que, desde que a transferência de 0 euros apareceu no ecrã, qualquer desculpa de somos uma família se tinha desmoronado. Mas o facto de se desmoronar não significava que admitissem o seu erro. Alguém como a Graça, quanto mais encurralada, mais grita para silenciar a verdade. E, tal como esperava, respirou fundo e mudou para um tom agudo, uma mistura de raiva e amargura. E se lhe dei 12.000 euros? É minha filha. A quem é que os ia dar, senão? Por que é que andas a remexer nisto? Não respondi de imediato. Peguei nos extratos da mesa e bati com eles suavemente contra o vidro, como se fosse um martelo. Disse lentamente, com cada palavra tão clara que ninguém podia ignorar. Se hoje tivesse pago essa conta de 850 euros, teria sido como aceitar continuar a sustentar toda esta família. O Rui sobressaltou-se. Talvez não esperasse que eu usasse a palavra sustentar. A Graça, como se lhe tivessem deitado gasolina no fogo, gritou: insolente! Atreves-te a dizer que vivemos de ti? Bati com os papéis na mesa com um som seco que fez a Lara estremecer. Insolente é usar o dinheiro dos outros sem transparência. Insolente é gastar o dinheiro da tua nora e depois chamá-la de forreta. Respondi sem tremer. A Lara, ao seu lado, começou a chorar aos gritos, mas as suas lágrimas já não me amoleciam. Entre soluços, acusou-me. Só te importas com o dinheiro. Lanças isso à cara. Ninguém te obrigou a dá-lo. Deste porque quiseste. Virei-me bruscamente para ela com um olhar gélido. Só isso? 50.000 euros é só isso?
A Lara ficou sem ar, a boca aberta, mas sem palavras. Sabia que essa cifra, dita em voz alta, não era para me gabar, mas para desmascarar a sua ingratidão. O Rui estava imóvel como uma estátua. Nunca se tinha parado a somar o que eu tinha contribuído. Ao ouvir 50.000 euros, o seu rosto ensombrou-se como se lhe tivessem arrancado a venda que punha para não ver a realidade. Balbuciou. Sofia, tu contribuíste com tanto? Não o olhei com suficiência, mas com pena. Pena porque o homem com quem me casei tinha vivido 4 anos ao meu lado sem saber até que ponto me estavam a sangrar. Disse secamente. Não sabias porque nunca perguntaste. A Graça, ao ver o Rui vacilar, mudou de alvo. Virou-se para ele. A sua voz era um silvo carregado de pressão. Filho, o que estás aí a fazer parado? Vais deixar que a tua mulher pise a tua mãe? O Rui hesitou, mas o seu olhar voltou para o ecrã apagado, para os extratos sobre a mesa. Não conseguiu dizer o seu habitual deixa passar. E foi o seu silêncio que enfureceu ainda mais a Graça. Lançou-se para me arrancar os papéis, gritando: Dá-me isso! Trazes estas coisas para envergonhar a minha família? És uma mal-agradecida. Afastei-me rapidamente, segurando os papéis. A minha voz era tranquila, mas carregada de advertência. Não lhes toque. São provas. Quanto mais tentar tirá-los, mais demonstra que tem medo. A Lara, já sem poder fingir, secou as lágrimas e adotou um tom mordaz. Fazes-te de vítima, mas também tiraste proveito. Esta casa deu-te um marido. Um estatuto. Soltei uma risada amarga. Que estatuto? O de uma caixa multibanco. A Lara, furiosa, replicou. A quem chamas caixa multibanco? A quem usa o dinheiro dos outros como se fosse seu. Considera essa pessoa uma caixa multibanco, respondi. A Graça bateu na mesa. Autoritária. A partir de amanhã, trazes-me o teu ordenado como antes. Nesta casa, as noras não guardam o seu próprio dinheiro. Quem pensas que és? Olhei-a. Sem pestanejar. Sou quem ganha esse dinheiro. E o meu dinheiro guardo eu. A Graça gritou ainda mais forte. Atreves-te? Não estou a pedir permissão. Respondi sem hesitar. Essa frase fez explodir a sala. O Rui estava boquiaberto, a Lara petrificada e a Graça tremia de raiva. Apontou-me com o dedo, quase a roçar-me na cara. A sua voz quebrou-se. Tu não me respeitas. Inclinei a cabeça e disse-lhe diretamente. Não é que eu não a respeite a si, é que a senhora não me respeitou a mim primeiro. Considerou o meu esforço como algo que podia tomar quando quisesse e dar a quem quisesse. A Graça virou-se para o Rui, procurando o seu último aliado. Rui, diz-lhe alguma coisa. És o homem da casa. Vais deixar que ela se suba à cabeça da tua mãe? O Rui cerrou os punhos, o rosto avermelhado pela tensão, disse com dificuldade, como se engolisse cada palavra. Mãe, transferiste 12.000 euros para a Lara sem me dizeres. A Graça interrompeu-o. Fiz pela família. O Rui replicou, desta vez com mais força. E essa família sou só eu, a Sofia, a contribuir? Essa pergunta foi como uma bofetada no ar. A Lara empalideceu. Era a primeira vez que o Rui não ficava do seu lado. Avançou com voz azeda. Rui, vais ouvi-la a ela? Ela quer dividir a família. Olhei para a Lara e disse-lhe diretamente. Ninguém divide mais uma família do que quem trata os outros como uma caixa multibanco. A Lara tentou continuar, mas levantei a mão para a deter, com voz firme. A partir do próximo mês, deixo de transferir dinheiro para o fundo. Quem quiser um capricho, que o pague. Quem quiser malas, perfumes ou presunto de porco preto, que o pague. Se for preciso dinheiro para algo realmente familiar, sentamo-nos, fala-se claro, planeia-se e chega-se a um acordo. A Graça, como se tivesse enlouquecido, gritou. Pensas deixar que morramos à fome? Olhei-a fixamente. Esta família não morrerá à fome sem mim. Simplesmente habituou-se a viver muito bem, graças a mim. O Rui virou-se para mim, com a voz rouca. Sofia, estás a levar as coisas longe demais. Não as levar longe seria um erro, respondi. Depois, olhei para ele e disse algo que o deixou em silêncio. Preferes que eu continue a pagar para que a tua casa esteja em paz, ou preferes que a tua casa esteja em paz de uma maneira justa? Ninguém respondeu. Todos entendiam que isto já não era uma discussão sobre uma compra no supermercado, era uma declaração de guerra.
Já não pedia permissão para ser respeitada. Estava a traçar uma linha, e essa linha acabara de ser desenhada a meio da sala, tão claramente que ninguém podia fingir que não a tinha visto. Depois daquela noite, a minha casa converteu-se num congelador. Não pelo clima, mas pelo frio dos olhares, dos passos, das frases cortadas que se lançavam como dardos. A Graça e a Lara já não me gritavam, mas o seu silêncio não era uma trégua. Era a calma que precede a tempestade. Vivia numa casa onde cada refeição era um interrogatório sem palavras. A Lara passava ao meu lado como se eu fosse invisível. Se lhe perguntava algo tão simples como: "Já comeste?", não respondia. Simplesmente levantava o queixo e dava meia volta. A Graça recorreu à sua tática habitual, as indiretas. Falava em voz alta para que os vizinhos a ouvissem, mas com a intenção de que me chegasse a mim. Uma manhã, ao abrir a porta, ouvia dizer à vizinha por cima da vedação: "As noras de hoje em dia são terríveis. Assim que têm o dinheiro, desprezam a família do marido." A vizinha murmurava algo. E eu, de pé em minha casa, apertava o puxador da porta, perguntando-me se vivia numa família ou num cenário montado para me humilhar. O Rui estava mais calado do que nunca. Já não me gritava como no primeiro dia, mas também não se punha do meu lado de forma clara. Parecia um homem partido em dois, com a sua mãe de um lado e a sua mulher do outro, e escolheu não escolher. Olhava para ele, e às vezes queria dizer-lhe: "Sê um homem de uma vez." Mas depois calava-me porque entendia que a decisão já não dependia das minhas palavras, mas de até onde chegaria a verdade. Passaram-se 2 dias assim. Ia trabalhar, voltava para casa e mergulhava naquela atmosfera densa. Não procurava briga, mas também não cedia. Mantinha a linha que tinha traçado. Não transferi dinheiro para o fundo. Não comprei nada à Lara nem à Graça. E foi então que me dei conta de algo. Assim que deixas de dar, convertes-te no inimigo. Ao terceiro dia, enquanto estava no escritório, tocou o telefone fixo. Era do departamento de crédito interno do banco. Reconheci a voz de uma colega, mas soava séria. "Sofia, tens um minuto? Queria confirmar uma coisa. Há um pedido de empréstimo de 20.000 euros em teu nome no sistema." "Quando o pediste?" "Achei que tinha ouvido mal." "O que disseste?" "Um empréstimo de 20.000 euros?" Perguntei. A minha voz tinha se tornado rouca. Ela respondeu com firmeza: "Sim. O processo acabou de ser aprovado e está prestes a passar para a fase de verificação." "Revê-o, por favor, porque vimos alguns pontos que precisam de esclarecimento." Fiquei gelada. A caneta caiu-me da mão. 20.000 euros. Não era brincadeira. Nunca tinha solicitado esse empréstimo. Não tinha assinado nenhum documento desse tipo recentemente. Engoli em seco e disse à minha colega: "Espera. Dá-me o número do processo. Verifico agora mesmo." Com o número, entrei no sistema. O coração batia-me com a força de um martelo, e lá estava, como uma bofetada. O processo completo com os meus dados pessoais, a minha morada, o meu número de telemóvel, até cópias dos meus documentos. Na secção da assinatura, a rubrica parecia-se tanto com a minha que à primeira vista qualquer um a daria por boa. Mas eu sabia que não era a minha assinatura. O traço era forçado. Faltava-lhe a terminação curva que eu sempre fazia. Senti um arrepio. Não era medo pelo dinheiro, mas por algo muito pior. Alguém estava a usar a minha identidade para fazer algo muito grave. Tentei manter a calma. Pedi permissão ao meu chefe para sair um momento. Fui à casa de banho e, de pé em frente ao espelho, vi o meu rosto pálido. Perguntei-me: quem poderia fazer algo assim? Quem tem acesso a todos os meus documentos? Quem conhece a minha assinatura? E a resposta apareceu tão clara que me deu náuseas. Naquela casa, a única pessoa que guardava cópias do meu cartão de cidadão, do livro de família, da certidão de casamento, essas coisas que a mãe guarda para ser mais cômodo, era a Graça. Lembrei-me de todas as vezes que me tinha dito: "Dá-me os papéis a mim, que tu perdes-nos." Confiei nela, dei-lhes. Podia ter me tornado devedora de 20.000 euros sem eu saber. Voltei ao meu posto, solicitei uma cópia do processo de empréstimo, como permitia o regulamento interno. Pedi à minha colega do crédito que me deixasse imprimir a parte da assinatura e os documentos. Ao ver a minha cara, perguntou-me em voz baixa. Não lhe contei tudo, disse-lhe apenas: "Preciso de uma cópia para verificar. Eu não solicitei este empréstimo."
A minha colega ficou surpreendida, mas agiu com discrição. Resolve isso rápido, Sofia. Isto pode ter consequências legais. Saí do banco com os papéis na mão, tão pesados como uma laje. Não corri para casa em pânico. Não liguei a gritar. Sabia que se perdesse a calma, acusar-me iam de o inventar. Precisava de estar lúcida, de enfrentar a situação da maneira correta. Ao chegar a casa, abri a porta. Havia um silêncio estranho. A Graça estava sentada na sala como se me esperasse. A Lara olhava para o telemóvel. E o Rui ainda não tinha chegado. Fui diretamente à mesa. Deixei cair o processo com um golpe seco que ressoou na sala silenciosa. A Graça levantou a vista, olhou para os papéis e depois para mim com a mesma expressão de quem está habituada a ter o controlo. A Lara sobressaltou-se e desligou o ecrã do telemóvel. Olhei fixamente para a Graça. A minha voz não era alta, mas sim suficientemente afiada para cortar qualquer retirada. A senhora usou o meu nome para pedir um empréstimo? A pergunta caiu como uma pedra. A Graça ficou paralisada por um instante. A Lara arregalou os olhos. Por um momento, ninguém disse nada. E nesse instante, soube com certeza que isto já não era uma história de supermercado, nem de carteiras esquecidas, nem de humilhações. Isto era um assunto legal. E se o tinham feito, o preço que teriam de pagar não se saldaria com umas desculpas. A Graça recompôs-se e negou com a cabeça. A sua voz tornou-se aguda como a de uma vítima. Não sei do que falas. Sou uma mulher idosa. O que é que eu hei de saber de empréstimos? Enquanto falava, levava a mão ao peito, agindo como se a estivessem a ofender. A Lara, ao seu lado, estava rígida, piscando sem cessar, agarrando-se ao telemóvel como se temesse que a verdade lhe escapasse das mãos. Não discuti. Tirei uma folha do processo, pousei-a à frente da Graça e apontei para a assinatura. Olhe bem. Esta é uma assinatura com o meu nome. A Graça olhou-a de soslaio e desviou a vista. Mesmo que olhe, não percebo nada. Vai perguntar ao banco. Alcei a voz. Pela primeira vez na vida usei esse tom com a minha sogra, porque sabia que se fosse branda, negariam tudo. Pergunto-lhe a si porque os meus documentos só os guarda a senhora, ninguém mais nesta casa os tem. A Graça mudou de tática e começou a gritar para me intimidar. Guarda os teus papéis para não os perderes e é assim que me pagas? Que nora esta! Olhei-a. A minha calma era gélida. Se os guarda, deve guardá-los bem, porque se os meus documentos estão em seu poder, e agora aparece um empréstimo de 20.000 euros em meu nome, tem de me dar uma explicação. A Lara moveu-se como se tentasse escapulir-se. Fuzilei-a com o olhar e ela ficou quieta. Passei outra página e deslizei-a na sua direção. Aqui. A avalista. A Lara olhou para o papel e o seu rosto perdeu toda a cor. No processo, na secção da avalista, figurava o seu nome, o seu número de cartão de cidadão e a sua assinatura. Não eram rumores nem suposições. Estava ali, preto no branco. A Lara balbuciou. Isto? A Graça sobressaltou-se e, virando-se para ela, sibilou entre dentes. O que é que fizeste? A Lara calou-se. Os seus olhos moviam-se de um lado para o outro. A Graça, que acabara de negar saber de alguma coisa, ao ver o nome da sua filha, reagiu como alguém que estava a par de tudo. Ao ver a cena, senti um frio intenso. Não pelo dinheiro, mas por até onde se tinham atrevido a chegar. O truque do supermercado era só um ensaio. O verdadeiro golpe eram estes 20.000 euros. Nesse exato momento, o Rui entrou. Ao ver o ambiente tenso e o processo sobre a mesa, parou. O que se passa aqui? Não andei com rodeios. Apontei para os papéis e disse uma única frase. Vê tu mesmo. O Rui pegou neles e começou a folheá-los. À medida que lia, o seu rosto tornava-se mais pálido. Quando chegou à parte onde a Lara figurava como avalista, tremeram-lhe as mãos. Levantou a vista, olhando para a sua mãe e para a sua irmã. A sua voz era um sussurro rouco. Mãe, Lara, o que é isto? A Graça aproveitou para continuar com a sua atuação. Eu não sei de nada. Foi ela que veio com esses papéis e está a acusar-me. O Rui virou-se para mim com uma mistura de pânico e súplica nos olhos. Sofia, acalma-te. De certeza que é um mal-entendido. Interrompi-o. A minha voz não era alta, mas sim pesada. Não há nenhum mal-entendido quando há uma assinatura falsificada num processo.
Não há nenhum mal-entendido quando a avalista é a Lara. Olhei para o Rui fixamente e fiz-lhe uma pergunta que o deixou petrificado. Queres que resolvamos isto em casa, ou chamo a polícia? A pergunta caiu como um martelo. O Rui empalideceu. Os seus lábios moviam-se, mas não conseguia falar. Nesse momento vi medo a sério nos seus olhos. Não medo da minha raiva, mas medo de que um assunto familiar cruzasse o umbral de casa e se convertesse num caso penal. A Lara entrou em pânico. Levantou-se de um salto e aproximou-se, soluçando. Cunhada, não faças um drama disto. Era só um empréstimo temporário. Assim que tivesse o dinheiro, devolvia-o. Olhei-a sem um pingo de compaixão. Para pedir emprestado, pergunta-se: não se falsifica uma assinatura. A Lara chorou mais forte, agarrando-se ao meu braço. Cunhada, por favor, foi um erro. A mãe disse-me para o fazer. Disse que de certeza que não te aperceberias. Ao ouvir isso, a Graça gritou: cala-te! Que estupidezes estás a dizer? Virei-me para ela com um sorriso amargo. Acabou de dizer que não sabia de nada e agora diz a Lara para se calar. Então sabia ou não? A Graça respirava com dificuldade, com os olhos desorbitados. Já sem a calma para continuar a atuar. O Rui, no meio de tudo, estava branco como o papel, olhando para a sua mãe e para a sua irmã, como se acabasse de descobrir que vivia numa casa onde a verdade podia ser manipulada a qualquer momento. Não deixei que a situação degenerasse numa briga. Tirei o meu telemóvel e abri a aplicação de mensagens com um rascunho pronto para o departamento jurídico do banco. O meu dedo parou sobre o botão de enviar. Disse, com cada palavra clara como um prego. Já verifiquei no sistema que este processo tem uma assinatura fraudulenta. Se enviar esta mensagem, o banco iniciará uma investigação interna, e se houver indícios de crime, encaminharão o caso segundo o procedimento, e então ninguém poderá pedir para deixar passar. O Rui lançou-se, e por instinto segurou-me no pulso. A sua voz era quase uma súplica. Olhei-o, e o meu olhar já não era o da esposa dócil que tentava salvar o seu casamento. Perguntei-lhe diretamente sem volta atrás. Escolhes defender a tua mãe e a tua irmã, ou escolhes a justiça? O Rui abriu a boca, mas não conseguiu responder. A Graça estava petrificada. E a Lara chorava desconsoladamente. A sala mergulhou num silêncio asfixiante. Mantive a minha mão quieta sob a do Rui, mas o meu dedo continuava a flutuar sobre o botão de enviar. Não tremia, só tinha uma coisa clara. Se carregasse nesse botão, tudo explodiria, e então, ninguém poderia voltar a usar a palavra família para encobrir um crime. Olhei para o Rui por mais uns segundos e depois, com suavidade, afastei a sua mão do meu pulso. Não era porque tivesse deixado de gostar do meu marido, mas porque entendia que se cedesse hoje, amanhã voltariam a fazê-lo, só que com mais astúcia. Pousei o telemóvel sobre a mesa. A minha voz era tranquila, mas firme. De acordo. Não o enviarei agora, mas seguirei o procedimento. O Rui pensou que eu estava a ceder. O seu rosto relaxou um pouco, mas a minha frase seguinte deixou-o gelado. Amanhã de manhã peço umas horas livres. Convidarei o pessoal do crédito e da verificação de processos para virem à casa comprovar a assinatura pessoalmente. O Rui, horrorizado, exclamou: estás louca? Convidar estranhos à casa? Isto é um assunto de família. Resolvemo-lo nós. Olhei-o nos olhos e fiz-lhe uma única pergunta. Tens medo de perder a fez ou de que se descubra a verdade? O Rui ficou sem palavras. A Graça, como se lhe tivessem pisado a cauda, gritou: não te atrevas. Ao fazeres isso, só queres humilhar-me à frente de toda a gente. Não gritei. Disse simplesmente com calma. Se há humilhação ou não, depende de si. Eu não assinei. Portanto, não vou pagar a dívida. Se a senhora continuar a negá-lo, então precisaremos de um perito para o verificar. A Lara pôs-se a chorar e agarrou-se ao Rui. Rui, diz alguma coisa. Se não, estou perdida. O Rui afastou-se. Pela primeira vez vi nos seus olhos uma mistura de compaixão e medo em relação à sua irmã. Medo porque compreendeu que se o empréstimo era real, não só me arrastariam a mim, mas também ele se veria implicado. Não queria converter o Rui no meu inimigo. Só queria que deixasse de ser o tapete sobre o qual a sua mãe e a sua irmã caminhavam para me pisar. Nessa noite mal dormi. Não chorei. Fiquei a olhar para o teto, repetindo a mim mesma que devia manter a cabeça fria.
Na manhã seguinte, levantei-me cedo, liguei à minha colega do crédito interno e expliquei-lhe a situação de forma concisa. Suspeito que falsificaram a minha assinatura num processo de empréstimo em meu nome. Solicito que uma equipa de verificação venha ao meu domicílio para comparar a assinatura pessoalmente, seguindo o procedimento. Do outro lado da linha, o seu tom tornou-se sério. Sofia, isto é delicado, mas se confirmas que não assinaste, temos de agir. Assente. Responsabilizo-me pelas minhas palavras. Perto das 10 da manhã, tocou a campainha. Abri a porta. 2 funcionários do banco, um homem e uma mulher, com as suas identificações. Bom dia, dona Sofia. Viemos ajudar na verificação do processo, como solicitou. Convidei-os a entrar. Ao ver os estranhos, a Graça, que estava na sala, adotou um tom meloso, como se fosse a pessoa mais amável do mundo. Ai, se há algum mal-entendido, podemos falar em família. Não era preciso incomodar estes jovens. Pousei um copo de água sobre a mesa para os funcionários e, virando-me para ela, disse uma única frase. Levamos 4 anos a falar em família e a senhora continua a tratar-me como uma caixa multibanco. Agora precisamos de testemunhas. O Rui ao meu lado sussurrou-me. Sofia, estás a passar-te? Olhei-o. A minha voz era baixa, mas afiada. Passar-se é falsificar uma assinatura. Não verificá-la. O Rui calou-se. A Lara estava encolhida num canto do sofá com os olhos vermelhos, a olhar para os funcionários como se fossem polícias. A funcionária abriu uma pasta. Dona Sofia, por favor, assine aqui 3 vezes para que possamos comparar com a assinatura do processo. Assenti. Assinei sem hesitar. O funcionário comparou as assinaturas ali mesmo. Em questão de segundos, os seus olhares mudaram. Dona Sofia, a assinatura da amostra e a do processo apresentam diferenças notáveis. O traço e a terminação não coincidem. Respirei fundo. Não de alegria, mas porque a verdade por fim tinha voz. Tirei o meu telemóvel e mostrei-lhes umas fotos. Estas fotos tirei-as no dia em que descobri que a gaveta onde a minha sogra guardava os meus documentos tinha sido remexida. Tenho o hábito de fotografar coisas importantes e suspeito que alguém andou a mexer. O ambiente na sala era tão tenso que se ouvia o som da caneta sobre o papel. A Graça já não conseguiu continuar a fingir. Levantou-se de um salto, com voz azeda. Que nora malvada! Quer meter a sogra na prisão. Não a ouçam. Está a inventar tudo. Olhei-a fixamente. Quem a faz, paga-a. Eu não assinei. Portanto não vou arcar com a dívida. A Graça apontou para mim, tremendo de raiva. Atreves-te? Esqueces-te que estás a viver na minha casa? Vivo com o meu ordenado. Não com assinaturas falsificadas. O Rui tentou mediar com os funcionários. Talvez possamos resolver em família. O funcionário manteve o seu profissionalismo. Lamento. Mas a verificação de fraude é um procedimento obrigatório. Se a cliente confirma que não assinou, devemos encaminhar o caso para o departamento jurídico. Ao ouvir a palavra jurídico, o rosto da Graça empalideceu. E a Lara encolheu-se ainda mais. O Rui virou-se para mim, quase suplicante. Sofia, vamos resolver nós. Não tornemos isto maior. Olhei-o com os olhos gélidos e disse-lhe o que precisava de ouvir. Resolvermos nós é continuar a encobrir, não é? O Rui não conseguiu responder. Baixou a cabeça como se, pela primeira vez, entendesse o preço do silêncio. Antes de se irem embora, o funcionário informou-nos de que eu deveria apresentar-me na sucursal para mais verificações e que o caso passaria para o jurídico. Quando se foram, ouvi a Graça soltar um suspiro como se tivesse ficado sem forças. A Lara desabou no sofá. O Rui, a meio da sala, olhava-me como se quisesse pedir desculpa, mas não conseguisse. Soube que desde que aqueles 2 funcionários entraram em casa, tudo tinha superado a capacidade de manipulação da Graça e da Lara. E tal como eu queria, a verdade já não dependia da palavra de ninguém. Estava num processo, num procedimento, e em breve, nas mãos do departamento jurídico. Mal os funcionários do banco se foram, a casa, que eu esperava que se acalmasse, tornou-se o palco da função seguinte. A Graça não é das que aceitam uma derrota. Estava a aguardar o processo quando ouvi barulho à porta. Chegavam parentes, toda a família do meu marido.
A Graça, no centro do pátio, já tinha começado o seu número, chorando aos gritos para que todos a ouvissem. A minha nora e o meu filho tratam-me como uma inimiga. Trouxeram o banco à casa para me humilhar. Querem encurralar-me. Ao abrir a porta, os tios e primos olhavam-me, como se eu fosse uma criminosa. A Lara, ao seu lado, acrescentava lenha à fogueira. Ela quer pôr-nos na rua para ficar com o Rui. Inventou a história do empréstimo para culpar a minha mãe. Uma tia, sempre a mais intrometida, apontou para mim. Uma nora assim tem de ser posta fora. Eu, no meio de todos eles, já não sentia raiva, apenas um frio profundo. Um frio ao ver quão fácil é acreditar em quem chora mais alto, sem importar a verdade. O Rui ao meu lado estava tenso, encurralado. A Graça pressionou-o. A tua mulher quer matar a tua mãe. Não entrei na discussão. Sabia que seria inútil. Tirei o meu telemóvel. Mãe, para que os chamou? Para me obrigar a calar ou para me tornar culpada? És culpada! Gritou ela. Carreguei no botão de reproduzir. A voz da Lara, rindo, encheu a sala. Deixa a Sofia pagar. Ela não se atreve a fazer nada. Fez-se silêncio. A Graça, pálida, tentou contra-atacar. Gravar a tua família é de má gente. Má gente é falsificar uma assinatura para pedir um empréstimo, respondi. O murmúrio cresceu. Que empréstimo? A Graça negou tudo. A Lara, de novo no seu papel de vítima, chorava. Ela inventou isso para nos fazer mal. Olhei para a Lara com uma calma que me surpreendeu a mim mesma. Mas então ela deu um passo em frente. Tirou um papel impresso e levantou-o como se fosse uma prova irrefutável. Quem tem dívidas é ela. Inventou tudo para encobrir os seus próprios problemas. Olhei para o papel. Era uma falsificação grosseira. Se tivesse entrado em pânico, teria perdido. Mas não o fiz. Aproximei-me, olhei para a Lara e depois para todos os outros. A minha voz era gélida. De acordo. Vamos a um perito. Quem mentir, que assuma as consequências. A Lara ficou gelada. Não esperava que eu não tivesse medo. A Graça procurava uma saída com o olhar. O Rui empalideceu, entendendo que se aquele papel era falso, a sua mãe e a sua irmã estavam a afundar-se ainda mais. Sussurrei-lhe. Estás a ver? Não só querem obrigar-me a pagar, querem converter-me na culpada. O tribunal familiar que a Graça tinha montado para me encurralar tinha se convertido na sua própria armadilha, porque só com aceitar uma verificação, as suas mentiras tornar-se-iam provas contra ela. E soube que, desde o momento em que a Lara levantou aquele papel, o jogo tinha mudado. Agora, quem mentisse pagaria o preço. Após a minha proposta de irmos a um perito, a sala ficou em silêncio. Os parentes já não falavam com tanta segurança. Eu encerrei o assunto. Neste momento, as palavras não servem de nada. Vamos à sucursal do banco com o departamento jurídico, câmaras e procedimentos. Saber-se a quem diz a verdade. Pouco depois, estava no carro com o Rui e a Lara, a caminho do banco. Ao entrar, o ambiente era diferente. Ali não havia espaço para lágrimas nem acusações, apenas para provas. Levaram-nos a uma sala com câmaras. Um homem do departamento jurídico foi direto ao assunto. Dona Sofia, confirma que a assinatura no processo de empréstimo de 20.000 euros em seu nome foi falsificada? Sim, respondi, e solicito que se investigue. Virou-se para a Lara e o Rui. O responsável pela segurança pôs uma gravação das câmaras. Via-se uma pessoa com boné e máscara a entregar os papéis. A postura, a forma de segurar a caneta. Era familiar. O Rui olhou fixamente para o ecrã. O seu rosto descompôs-se. Virou-se para a Lara. Lara, és tu? A Lara saltou da cadeira. Não sou eu. O homem do departamento jurídico disse com frieza. Se diz que não é a senhora, podemos solicitar uma perícia caligráfica e de voz. Pense bem. A Lara aterrada tentou desviar a atenção. Eu só acompanhei a minha mãe. O Rui agarrou-a pelo braço. Diz a verdade. E nesse momento de pânico, a Lara soltou a frase que revelou tudo. Só assinei por ela. O que tem de mal? Silêncio sepulcral. O Rui ficou petrificado. O seu rosto passou do choque à humilhação. O homem do jurídico levantou a vista. Acabou de admitir que assinou em seu lugar. A Lara tapou a boca. Tarde demais. Virei-me para o Rui. Assinei por ela. O que achas que eu fui para eles durante estes 4 anos?
O telemóvel do Rui tocou. Era a sua mãe. Saiu para falar. Mas ouvi a sua voz sibilante. Filho, protege a família. Que isto não saia daqui. Quando voltou, estava pálido. O do jurídico concluiu que se a situação não se resolvesse e o dano não fosse reparado, o caso passaria para as autoridades. Ao ouvir isso, a Lara desatou a chorar. O Rui desabou na cadeira. Olhei para o advogado. Não quero compaixão. Quero que os meus direitos sejam protegidos. Nesse momento, soube que o Rui finalmente tinha entendido que a sua família, se não fosse detida, os arrastaria a todos para a lama. E eu já não tinha nenhuma razão para me deixar arrastar. De volta à casa, o silêncio no carro era total. O Rui parecia um autômato. Nessa noite, chegou tarde. Ficou à porta como se não soubesse como entrar. Sofia, disse em voz baixa. Lamento, não imaginei que chegassem a isto. Não respondi. Fui ao meu quarto, tirei uma mala e abria. O que? O que estás a fazer? Perguntou ele, alarmado. Tirei um envelope e pousei-o sobre a mesa. Dentro estavam os papéis do divórcio e uma discriminação de todo o dinheiro que eu tinha contribuído para a família. Desde quando preparas isto? Perguntou com a voz embargada. Olhei-o fixamente. Desde que entendi que nunca me protegerias. Não é verdade, suplicou. Vou mudar. Direi à mãe para se mudar. Eu gerirei o dinheiro. Não deixarei que a Lara. Interrompi-o. Só mudas porque tens medo de me perder. Onde estavas enquanto eu aguentava? Nesse momento, a porta abriu-se de golpe. A Graça entrou a gritar. Se te divorciares, sais com a roupa que tens no corpo. O dinheiro deste-o voluntariamente. Tirei o telemóvel e pus outra gravação. A sua própria voz. Fria. O dinheiro do fundo é da nora. É obrigação dela contribuir. A Graça ficou sem palavras. O Rui olhou para ela. Depois para mim. Depois para os papéis do divórcio. Os seus olhos encheram-se de uma compreensão dolorosa. Pela primeira vez interpôs-se entre a sua mãe e eu quando ela tentou avançar. Basta, mãe. Gritou. Não senti nenhuma vitória. Soube apenas que já não pertencia àquela casa. Fiz a mala com calma, pegando nos meus documentos e no essencial. Vais-te mesmo embora? Perguntou o Rui, desolado. Não me vou embora por raiva, respondi. Vou-me embora porque já não confio. Arrastei a minha mala para fora daquela casa numa noite fria. Não chorei. Senti-me vazia, como se me tivessem tirado um peso enorme de cima. Dias depois, o banco resolveu o assunto. A minha sogra e a Lara tiveram de assumir a dívida e assinar um compromisso. A Lara ficou marcada no sistema de riscos de crédito. Não senti satisfação, apenas alívio por não ter de arcar com as dívidas dos outros. O Rui veio ver-me. Dá-me uma oportunidade, pediu-me com os olhos vermelhos. Respondi-lhe com calma. Dei-te 4 anos e usaste-os para guardar silêncio. Confessou que sabia que a sua mãe usava o meu dinheiro, mas que pensava que era coisa de família. A família, disse-lhe eu, não é uma desculpa para que o forte abuse do fraco. A Graça também me ligou, às vezes para me insultar, às vezes para chorar e pedir-me que voltasse. Os erros corrigem-se com factos, não com lágrimas, disse-lhe antes de desligar. Mudei-me para um pequeno apartamento, simples, mas em paz. Geria o meu próprio dinheiro, cozinhava o que me apetecia, vivia a minha vida. Às vezes olhava para o talão do supermercado. Aqueles 850 euros. Não era pelo dinheiro, era pela atitude de desprezo. A certeza de que eu tinha de pagar aquele talão. Lembrava-me que, se nesse dia tivesse cedido, hoje estaria a pagar dívidas muito maiores. As pessoas não se tornam abusivas do nada. Fazem-no porque acreditam que não te atreverás a reagir. Manipulam-te porque acreditam que o teu medo da vergonha, do que dirão, de romper a família é mais forte. E às vezes, esse medo é a corrente mais sólida. O Rui, preso entre a sua mãe e a sua mulher, finalmente entendeu que a razão não a tem quem grita mais alto, mas quem tem a verdade. Uma verdade que ele ignorou durante demasiado tempo. Da última vez que veio, antes de se ir embora, perguntou-me: Ainda gostas de mim? Guardei silêncio por um momento e depois respondi com sinceridade: O carinho não se vai num dia. Mas não se pode viver só de carinho enquanto se aguenta o inaguentável.
Ele assentiu como se aceitasse uma verdade que deveria ter visto muito antes. Às vezes, virar as costas não é uma vingança, é simplesmente uma forma de começar a viver a nossa própria vida, sem que ninguém a assine por nós.